Transformo o medo em confiança e navego rumo à divina herança, louvando o ser que ilumina em sua dança. Om Namah Shivaya, Shivoham Namah Shivaya, Shivoham Namah Shivaya. Bom dia a todos, começando aqui mais uma live nossa de domingo da Jornada dos Mestres. Quer falar com as pessoas, amor? Vou colocar aqui o Matheus, a Lara e o Vitor. Vitor tem algum tempo, acho que mais de ano, que a gente não se fala. Estou muito contente por esse encontro virtual e que ele possa dar presságio de um encontro aqui, físico, aos pés de Mestres Animais, presencial. Estou um momentinho conectando. Enquanto isso aqui, tomando garoa e agradecendo a sua chuva. Bom dia! Vocês podem, por favor, me explicar cadê a chuva? Tá aqui, ó. Tá lama. Temos lama. Não, mas tá fofo. Não tá Aqui, chuva assim. super fofo. Que absurdo. Eu tô com uma inveja. Eu tô vendo os stories da Lari. Eu tô com uma inveja de eu não ter ido pra aí. Você perdeu muito divertimento, isso eu te digo. Eu vi. A lama. Eu vi dancinhas. Mestre Boi, foi incrível. Gente, eu vou pôr no mudo aqui, que tem alguém querendo falar mais alto que todo mundo. Sério, Patrícia, eu não sei quais são os desígnios da divindade, mas eu vou confiar que eu não fui pro santuário por algum motivo superior, porque eu vi ontem os stories, tipo, de sol, assim. Tipo, tava sol. E eu não entendi nada, mas tudo bem. Eu confio. A gente sentiu tua falta, Matheus, das 9 da manhã realmente abriu o sol, até meio-dia começou a fechar e aí veio a chuva. Então, foi realmente, ou seja, teve um momento que a gente conseguiu aproveitar, tá aqui com eles, inclusive com uma maratona que o mestre Govinda propiciou para nós, inclusive com salto de obstáculos, foi muito emocionante. E fora isso, enfim, teve a chuva, mas parece que o pessoal não se importou também. O pessoal estava cantando na chuva, dançando. Foi realmente uma festa. Maravilhoso. Ô, Lari, eu acho que o nosso negocinho tá sempre uma semana atrasado, né? Não deu tempo. É isso. Eu não consegui postar o vídeo do Mestre Horas também. Eu ia colocar, mas se eu colocar, ele vai ficar bem em cima do Nandi. Então, não. Eu vou deixar o Horus aqui, mesmo ele tendo sido falado na semana passada, porque acho que sim. E, Patrícia, fico preocupado que eu tô vendo que você tá sem óculos e a gente vai provavelmente precisar das suas habilidades de escrita e de leitura. Então oremos, porque eu não sei onde estão os óculos. Aí é o paradoxo da vida, né? Como é que a pessoa sem óculos encontra os óculos? Exato. Eu sempre reflito sobre isso. E aí, cadê nosso convidado de hoje? Então, eu tô esperando ele pedir aqui. Eu acho que o Vitor já tá perto, não sei. Que eu não consigo mais colar. A pessoa tem que pedir, né? E eu não tô encontrando a solicitação dele. Vamos ver se ele então, tem... aí já era. Larissa, pega os óculos para ela, por favor, em algum lugar. Cara, tá no coxo. Sem na óculos, última vez tava sem dentro fone. de um coxo. Tá caótico aqui. Tá caótico. Da última vez estava dentro de um coxo. Que é onde eu tô, inclusive. A Patrícia, você tinha que usar aqueles que amarra na cabeça, que tem uma cordinha, entendeu? Senão... eles iam adorar. Eles iam adorar a cordinha. Eles adoram. Colar, japamala, eles adoram. Gente do céu. Ó, a Márcia tá dizendo que tá na salinha de yoga. A galera tá ajudando nos comentários. Tem tipo um mutirão para encontrar os óculos da Paty. Eu vou procurar por lá, mas... eu acho que o Vitor entrou aqui, peraí. Ele tá aqui, maravilhoso. Que bom, maravilha. Daí, enquanto não, isso, bom que as pessoas estão entrando aí também aos pouquinhos. Gente, doutora Paola Torres, aqui, lindo, vê-la por aqui. Oiê! Ih, tudo bem?
Maravilhoso. Mari, Matheus. Oi, Vi! E aí, Tudo gente? bem? Tudo e vocês? Bom dia. Tudo Eu maravilhoso. descolei um fone Ai, aqui, peraí. Pronto. Precisávamos de você, Vitor, senão senão a gente nunca ia encontrar. Aqui, a galinha cantando lá com a Lai, essa aqui com óculos. Boa, Lai. Maravilhoso. Bom, então agora acho que a gente pode começar oficialmente. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa jornada dos mestres aí de domingo. Todo domingo, 10 horas da manhã, a gente se encontra para falar um pouquinho. Bom, sempre recebendo um convidada aqui para falar um pouquinho sobre essa missão, né? E eu acho que a gente pode começar já te passando a palavra, convidado do dia. Fala um pouquinho sobre o Rota Veg, fala um pouquinho sobre o que você faz para a galera que não te conhece. Bom, então, sou o Vitor. Eu comecei esse projeto Rota Veg já tem quase uns 8 anos. E nem tinha muita movimentação no Instagram na época, era mais blog mesmo. Foi quando eu deixei de ser vegetariano e virei vegano. E comecei a mapear num blog todos os lugares que tinham opções veganas aqui em São Paulo. Na época não tinha muitos lugares, dava para contar nos dedos, assim. E em 2012, 13, assim. E aí, a partir daí, começou esse projeto a crescer. E eu fui continuando cada vez mais ajudando as pessoas a encontrar opções veganas, lugares veganos aqui em São Paulo. Até que eu fui incorporando várias coisas e o projeto hoje em dia é uma mistura de, enfim, pequenas empresas, a minha vida, o meu trabalho, enfim, tudo que possa estar relacionado com o veganismo eu vou trazendo para agregar. Mas também sou professor de yoga a maior parte do tempo, lembrando. Ai, que máximo. Isso é uma ajuda. Eu lembro quando eu conheci o Happy Cow, que me ajuda quando eu estou viajando pelo mundo. Assim, eu estava no interior do Camboja, eu entro lá e ele me diz, olha, tem aqui, né? Então, Legal. Eu acho que trabalhos como o teu são fundamentais, porque é isso, né? Todo mundo que me fala, cara, eu queria muito ser vegetariano ou ser vegano, mas não tenho onde comer, né? Eu não sei o que fazer, né? E aí você trazer essa ideia para a pessoa, você facilita a vida do ser humano 1000%, né? E eu acho que além disso, por exemplo, o meio vegano, às vezes, não sei de outros lugares, mas aqui de São Paulo é muito restrito a quem já está no meio há muitos anos. Então, a gente acaba conhecendo todas as empresas, mas quem está chegando no movimento não conhece. Então, precisa conhecer alguém que conhece. Então, eu acho que para essas pequenas empresas serem divulgadas, né, dar visibilidade para elas é muito importante, porque elas não têm estrutura para se promover, né? Então, a gente acaba tendo que fazer esse marketing para ajudar essas pequenas empresas, né? Eu acho isso muito maravilhoso. Eu acho que vocês também, né, Lari? Eu não sei se a SVB ou se tem alguma outra ONG que tem também essa preocupação de apoiar as empresas. Como é que você vê esse negócio, Lari? Fala um pouquinho, porque eu acho que é um pilar importante, né? Conscientizar as pessoas por um lado e dar opções. E, por outro lado, realmente ajudar, né, empresas que estão tentando mover esse bastão para frente, né? E como tem aqui nos comentários... Vem cá, Kali, vem falar oi para as pessoas. Vem dar o ar da sua... Não, é a primeira vez que alguém falou vem cá, Kali, eu acho, na história do santuário. É sempre para, Kali, não, Kali, chega, Kali. Alguém falou aqui que o Vitor ajudou muito, tipo Natal, Páscoa, e é exatamente isso, é uma via de mão dupla, né? Que a gente consegue ajudar as pessoas, a dor das pessoas de repente querer ter uma alimentação vegetariana estrita, vegana, e não saber por onde começar, isso é muito comum. E quem entra no perfil do Vitor, eu vou até falar, quem quiser clicar ali em cima, Força e Coragem, vai ver o perfil do Vitor e já consegue seguir já sem sair da live, aqui em cima da Paty. Você tem muita informação muito valiosa ali para quem está em transição, ou mesmo para quem é vegano. Esses dias eu tinha que ir para um lugar e eu fui fuçar no perfil do Vitor. Eu sabia que ali eu ia encontrar alguma coisa. E eu nem sei quanto tempo faz já que você faz isso, Vi, mas eu conheço desde a época do teu site, enfim, sempre me ajudou muito, desde que eu já era vegana. E a gente na SVB, a gente tem algumas frentes que ajudam nesse sentido também as empresas,
que é, por exemplo, o Opção Vegana, que é um programa nosso de consultoria gratuita para pequenas, médias, franquias, que a gente ajuda a pessoa, sei lá, a pizzaria que tem que colocar uma massa e não sabe fazer uma massa vegana, que teoricamente é simples. Ou então hambúrguer vegano, comida japonesa, vários nichos, né, que a gente consegue ajudar. A gente tem um mapa de opção vegana também, que é onde tem opção vegana, sem cedilha e sem o tio, com opções no Brasil inteiro, de lugares que não necessariamente são veganos, mas que tem opção para as pessoas. O selo vegano, que é para identificar esses produtos, já são mais de 3.000 produtos que foram certificados e passou por toda uma auditoria. Então, tudo isso visando ajudar não só a empresa, mas também ajudar as pessoas a encontrarem, porque é aí que parte de você fazer pelos animais. A pessoa está querendo dar um passo, não sabe por onde ela começa a dar esse passo, e muitas vezes são essas empresas que vão fazer a pessoa conseguir sem sair tanto da zona de conforto dela, que ela está acostumada a já saber onde comer, a já saber que produto que ela pode comprar. Então, perfis como o do Vitor, eles solucionam essa dor, eles ajudam as pessoas e, consequentemente, os animais, né? O que eu sinto que tem bastante impacto, por exemplo, as pessoas que estão entrando no movimento, chega Natal, chega Páscoa, e quando eu faço uma lista de pequenas empresas, né, que faz ovo de Páscoa, panetone e tal, tem uma aderência muito grande, né, um engajamento muito grande, porque essas pequenas empresas, elas ficam muito restritas a um público vegano que já está há muito tempo, né? Ou alguma indicação, mas não tem nenhuma divulgação muito grande delas, né? Então, fazendo esse trabalho de ponte entre as pessoas que estão chegando e as pessoas também que estão empreendendo no meio vegano, que não é fácil, né? É um público muito, assim, como é que se diz? É espalhado, ao mesmo tempo a gente não tem como acessar diretamente, né? Então, a minha ideia é fazer essa ponte. Acho que daqui um tempinho vou conseguir lançar uma outra versão do Rota Veg ainda um pouquinho mais organizada para as pessoas encontrarem as opções, além de ficar rolando o perfil lá, né, Lari? Vamos ver se eu consigo, mas acho que ano que vem sai. Maravilhoso. Eu acho que, além disso, né, comunicar, eu acho que a Lari, a gente conversou sobre isso já uma vez, essa coisa da comunicação para a empresa, dos benefícios, né, de você dar uma veganizada, inclusive, porque para além da questão animal, existem argumentos incríveis. É que nem a gente fala como, né, ser vegano faz bem para a saúde, é bom para o ambiente, né, e ainda tem a questão animal, né? Para algumas pessoas a questão animal está no primeiro ponto, para outras pessoas, de repente, a questão de saúde sobe na prioridade. E eu acho que para as empresas, quando você fala como empresa, você tem que falar também a linguagem da empresa, né? Então, de repente, existe uma ideologia forte por detrás, mas tem que fechar, né, o balanço da empresa, a questão de lucratividade e tal e tal. E eu acho que tem muitas empresas que comunicam isso lindamente, né? A questão, por exemplo, de créditos de carbono, hoje em dia estão muito, né, em voga. Você dá uma veganizada na empresa e você pode economizar, né, dinheiro, inclusive. Então, acaba sendo... como o veganismo para a pessoa individualmente acaba sendo bom por inúmeros motivos, para as empresas também, né? Tem uma série de motivos benéficos, né, para você dar uma veganizada na empresa. Eu queria ouvir vocês dois falarem um pouquinho mais sobre isso também, Lari e Vitor. Quer falar, Lari? Pode falar. Repete para mim, Matheus. Acho que você está no meio de muitas, tipo, galinhas e... Tá. Eu tô sem fone. Tá uma sinfonia aí. O que eu tô puxando, Lari, é a ideia dos outros benefícios, além da questão ideológica, né, do veganismo. De repente, o CEO, o dono da empresa, tem uma questão, como eu tenho, por exemplo, essa defesa ideológica. Mas a gente também tem que ter uma justificativa empresarial, né? Então, às vezes a gente fala, por exemplo, de créditos de carbono, a gente às vezes fala das economias que podem... Acho que o Matheus travou agora. Você conhece outras ONGs que trabalham assim? Assim não fica a culpa só na gente aqui, né, Paty? E ele nem tá no santuário, travou. Eu que tô travando ou vocês que estão travando? Você travou agora. Gente, eu não sei. Vitor, assume aí, então. Tá. Não, eu entendi a pergunta. Na verdade, eu acho que quando as empresas elas incluem opções veganas, elas conseguem abraçar todo mundo, né? Diferente da opção vegetariana, a vegana todo mundo pode comer.
E ela só tem a ganhar, porque é um público novo que ela vai começar, né, a trazer para o estabelecimento. Mas, além disso, elas precisam chegar até esse público, que quando eu trabalhei na opção vegana, que a Lari falou, essas empresas, a gente precisa sempre reforçar, né, as opções veganas que elas estão incluindo, porque senão isso acaba meio que esquecendo, ninguém sabe que tem. E aí, depois de um tempo, a empresa acaba tirando. Então, é muito importante a gente apoiar essas empresas a incluir as opções e fortalecer essas opções, né? Então, dar feedback, elogiar, dar sugestão para que aquela opção não saia de lá, porque, igual você falou, a empresa, às vezes, ela está só querendo lucro, ela está querendo olhar mais, eu quero mais cliente. Tudo bem, a gente entende isso, mas se não tiver o público que vai lá pedir essa opção, ela vai tirar. Então, é muito importante que a gente sempre apoie e indique para as outras pessoas também, experimenta essa nova opção. Você vai ver que não vai ficar longe, dá para você comer muito bem e substituir aos poucos aí a sua refeição. Então, é um projeto tipo de formiguinha, mas a longo prazo a gente vê muita evolução, assim, pelo menos dentro da opção vegana. Eu vi projetos muito pequenininhos e depois metade do cardápio ficou vegano, assim. Sim. É muito legal. E é muito interessante ver isso, principalmente dentro do movimento vegano, que às vezes é comum uma grande empresa lançar uma opção e muitos veganos irem em cima falando que absurdo, você, empresa X, que lançou essa opção vegana. Eu parto do princípio que é sempre melhor ter do que não ter. Então, acho também, tem até um documentário que chama The End of Meat, e o cara mostra ali que eles estão fazendo opções veganas e não é para o público vegano. A opção vegana não é dessa grande empresa, é para a galera que está preocupada em reduzir ou fazer o seu pequeno passo e diminuir o seu impacto ambiental ou está começando por algum lugar. Então, quando lança uma empresa, eu particularmente, uma empresa lança uma opção vegana, uma empresa grande, sei lá, Unilever da vida, eu prefiro que exista, porque eu sei que o meu pai vai no supermercado e vai ter a maionese com ovo e vai ter a maionese sem ovo. E eu gostaria muito que ele pegasse a sem ovo. Assim como N outras pessoas são um exemplo disso. E o Vitor falou uma coisa que a gente já vivenciou, de que lançar a opção vegana e não ter aquela demanda e sair do cardápio ou sair da linha de produção é um retrocesso. É você andar para trás. Então, lançou, palmas para você, espero que você dê outros passos, que outras linhas de vocês sigam esse caminho e que em algum momento você também tenha uma empresa que seja vegana, igual, se eu não me engano, a Vivera, né? Que é da Holanda, que era uma indústria de carne. E ela veganizou completamente há alguns anos, já acho que uns 3, 4 anos atrás. Então não adianta a gente pensar que a empresa de hoje para amanhã, sem trilhar um caminho de teste de público e enfim, mensurar riscos e lucros, ela vai veganizar, porque dificilmente isso vai acontecer. Então existe um caminho. E na hora que esse caminho começa, a gente tem que ir lá e de alguma forma, ok, ou você aplaude, ou você não aplaude, ou você fica quieto, mas assim, não condene, sabe? Não vá lá dar o hate para a empresa e fazer aquele cara repensar e falar. A gente já aconteceu isso, da empresa lançar e falar assim, mas da outra vez foi tanto hate que a gente não sabe assim se a gente deve agora ou não. Então, caramba, a gente está meio que enfraquecendo o movimento quando a gente faz isso, sabe? Sabe uma coisa curiosa, Lari, que eu vejo dessa tua colocação a respeito da transição das empresas? A gente é capaz de apoiar pessoas na transição. Falar, nossa, que ótimo, você deu o primeiro passo. E quando a pessoa vira vegana, a gente comemora. Só que a gente não é capaz de apoiar as empresas. E a gente, comumente falando, dentro do movimento. Então, eu deixo isso muito para reflexão, para que a gente compare a empresa a uma pessoa. E a gente pensar, poxa, a gente está fazendo tanto esforço para alguém ter alguma coisa, ou seja, alguma consciência dentro do movimento, por que a gente não transfere isso para uma empresa? E afinal de contas, ou seja, quando a gente exclui o que eu penso, que você, Lari, Vitor, Matheus, o que a gente pensa disso, de lucros, de ideologia, para esses caras aqui, não importa a razão. Não importa quem está fabricando, só importa que naquele dia eles foram salvos. Então, eu acho que vale a pena a gente no movimento também lembrar por que a gente está no movimento. A gente não está no movimento para defender uma filosofia de vida pessoal. A gente está no movimento para salvar mestre animal. E a razão por que cada um salva é diferente. Agora, se a gente quiser que todo mundo salve o mestre animal por causa das nossas razões,
pode ser que a gente tenha entrado num lugar egóico muito forte, que eventualmente, como você falou, Lari, enfraquece o movimento em vez de fortalecer. Eu também vejo importante, como vocês colocaram, ou seja, da gente realmente manter as opções veganas no cardápio, por exemplo, ou que seja cruelty free em termos de cosméticos, o que quer que seja. Mas eu também vejo importante a gente, quando chega no lugar, e o Ricardo faz muito bem isso, perguntar, tem opção vegana? E se não tem, criar um motim, no bom sentido, para que aquela opção vegana surja. Para que a gente mostre que existe público também ali. Ou seja, os que já estão transicionando, que tenham o nosso apoio. E os que não têm opção vegana, que também tenham o nosso apoio. Porque o veganismo não é para um ou para outro. É para todos. E se a gente não apoiar, é muito difícil fazer crescer. E no final das contas, de novo, eles não estão interessados em como, eles só querem o resultado. Então, vamos tentar conscientizar por que a gente está nisso. E não é por nossa causa, não é sobre nós. Exatamente. Eu tive uma paciente na semana passada e ela é dona de um restaurante, né? E aí eu tava falando para ela, quando era uma cidade no interior de São Paulo, que eu não lembro agora o nome, mas eu falei, quando eu for na tua cidade eu como lá, mas tem alguma opção vegana? E ela falou para mim, cara, Matheus, eu sigo Vida Veda, eu aprendo muito com você, eu tô tentando colocar as opções veganas lá, mas os meus sócios não querem porque vocês são muito chatos. Eu falei, mas como assim a gente é muito chato? Cara, os meus sócios meio que estão tomando birra dos veganos, porque o veganada chega lá e já começa a apontar o dedo e reclamar e tal e tal. Desculpa, Matheus, mas vocês são muito chatos. Aí eu falei, talvez a gente seja muito chato mesmo. E tem essa coisa do tentar salvar os mestres animais. A gente às vezes fica meio na raiva mesmo, né? Então, e é interessante, né? A sociedade ela é tão complexa que a gente ser chato, às vezes inibe o outro de dar passos que ele até queria, né? Ele tava querendo dar, mas ele fala, não, cara, o Matheus é muito chato, também não vou. Então, assim, tem um nível de complexidade. Eu aprendo muito com vocês, muito com a Lari, inclusive, porque eu vim de um lugar de discordância total disso. O Matheus pendurou de novo daqui a pouco. Ih, caramba, tô pendurado? Agora voltou. É mesmo? Por que minha internet não tá boa? Eu vou Ô, botar Paty, no 4G. ele pode destruir essa árvore, Paty? Essa ele só pega as florinhas, ele gosta das florinhas. Então tá bom. Botei no Mas eu 4G vejo pra muito ver se isso melhora também. esse negócio. Durante esse processo, todos esses anos que eu fui fazer a visita no estabelecimento, experimentar as opções, eu perdi as contas de quantas vezes me ofereceram coisas que não eram veganas, informações erradas de cardápio. E aí eu sempre fiquei pensando, né, como que eu vou reagir a isso? De uma forma amigável, respeitosa, paciente, ou simplesmente eu vou ir embora, bravo, falar que eu nunca mais volto? E eu sempre fui pelo caminho da paciência, de com muito cuidado explicar, olha, vocês fizeram essa opção, tá excelente, mas ela precisaria mudar ainda isso, ou esse cardápio precisa ajustar ainda isso. Então, com muita paciência, a gente ensinar mesmo essas empresas, né, que estão começando a fazer isso, porque senão acontece o que a gente estava falando, né? A gente acaba, né, recebendo aí o rótulo de chato, de muito exigente, e aí as pessoas só se afastam. Então, eu sei que é difícil, é uma situação muito chata. Às vezes eles te oferecerem alguma coisa que não seja vegana, né? Às vezes você chega até a ficar com muita raiva interna, falando, nossa, não acredito. Mas a forma como a gente vai reagir naquele momento, às vezes vai ser o estereótipo do vegano que ele vai ter no momento, falar, não quero esse público aqui. E aí a gente perdeu, como a Lari falou, né? A gente perdeu uma porta que poderia se abrir para começar a trazer mais e mais. Sim, e o que eu sinto muito disso tudo, Vitor, é assim, que a gente perde no movimento, mas quem perde são os mestres animais. Essa reflexão do chato e do radical é sempre algo que mexe também com a gente que está no caminho. Porque a pessoa olha para a gente e fala, como recebe que a gente fala... Ou seja, a pessoa fala para nós que nós somos radical. E a gente recebe, como é que você é capaz de me chamar de radical? Se todos nós somos radicais quando defendemos a retidão. O Ricardo tem uma fala muito bonita nisso, que ele fala, quando a gente fala de pedofilia,
A gente não fala que, eu vou ser radical se eu falar que eu não apoio a pedofilia. Então, eu apoio só um pouco, depende do caso. Não, então vamos falar a respeito de assassinato. Não vamos ser radicais, afinal de contas, o radicalismo não é bom. Então, vamos falar que apoiamos os assassinatos dependendo do caso. Se a pessoa realmente causar raiva, então... Ou seja, o radicalismo, ele é uma forma de expressão que a gente precisa vigiar, porque ele tem uma conotação negativa quando a gente coloca nessa maneira pejorativa. Porém, quando a gente investiga o significado da palavra no contexto da retidão, ela é absolutamente correta e positiva. Porque, outra vez, a gente precisa ser radical contra o assassinato, a gente precisa ser radical contra o crime, a gente precisa ser radical... Então, quando as pessoas me chamam de radical, na verdade, eu não tomo como uma ofensa. Eu olho e falo gratidão. Eu sou radical mesmo, eu sou radical no bem, eu sou radical. E mesmo onde eu caio, eu sou limitada, onde eu quero ter mais paciência, mais tolerância, mais sabedoria, eu ainda assim estou firmada no desejo de ser radical. Então eu peço aqui para que nós veganos, quando a gente receber esse espaço de somos radicais, a gente agradecer. Porque quando a gente é chamado de radical, isso significa que a gente não está de maneira alguma conectado a algum lugar onde a gente compactua com algum tipo de injustiça que recai sobre todos os seres, inclusive a saúde humana. E a questão do chato, que também é um lugar que a gente fala, porque a gente é tomado. Quando a gente está vendo, por exemplo, uma criança, imagina que tem alguém que não consegue ouvir do nosso lado, e a gente está escutando uma criança ser espancada. E a gente fica tentando falar para essa pessoa o que está acontecendo, e a pessoa não consegue ouvir o que a gente está ouvindo. E a gente pode ser chato no contexto de fazer com que essa pessoa ouça. Só que o que eu noto é quando a pessoa, por fim, consegue ouvir que a nossa chatice era porque a gente estava ouvindo uma coisa que naquele momento ela não estava ouvindo, tudo passa. Então, por que eu estou colocando isso? Para que a gente tenha também essa tranquilidade de que a gente está no caminho certo e que a gente não tenha que atacar as pessoas. Sou radical? Gratidão, sou radical. Sou chata? Prazer, Patrícia. Mas vamos continuar, ou seja, nesse caminho firme no amor, porque ninguém está aqui para não ser radical no bem. Acho que tem um meio do caminho aí que eu sou muito chato, radical e insuportável, né? Então, quem me conhece sabe. Então, eu não me recomendo com convívio de mais de 24 horas para ninguém. Então, eu aprendo muito com vocês. Porque eu sou essa pessoa que talvez fosse inibir o restaurante a ter opções. E aí eu me firmo muito nos exemplos da Lari, no exemplo da Paty, agora no Vitor, que eu não conhecia antes, porque eu realmente, essa rota da paciência maravilhosa aí, eu tenho dificuldade. Eu falo honestamente, eu tenho muita dificuldade com ela. E como profissional de saúde, eu acho que a Paty vem de um lugar de ver tudo que acontece todo dia na prática como consequência desse sistema com os animais. Eu vejo o que acontece todos os dias na prática como consequência desse sistema com os seres humanos. Sim. Então, é meio que eu me revolto muito pela consequência nas vidas humanas desse sistema que a gente vive. E aí, em contato com o santuário e sabendo cada vez mais do que acontece com os animais também, eu falo, meu irmão, eu quero tocar fogo nesse negócio, entendeu? Só que vocês me dão, tipo, esse exemplo. A gente conversou um bocado sobre isso, eu e a Lari, nesses últimos dias também, sobre... Cara, é maravilhoso ter um selo vegano numa indústria lá, e eu fico maravilhoso, a Lari. É muito maravilhoso, porque pelo menos é isso, né? 1%, a gente tá dando passos. Em vez de criar uma briga de dois polos, a gente está mostrando que é possível no Burger King ter uma opção para a pessoa lá. E é o que vocês falaram, e eu reconheço isso. Tô travado de novo? Não. Fala, Lari. Não, pode continuar seu raciocínio. Então, sabe o que eu achei muito genial? Eu tava andando num aeroporto desses. Eu acho que foi eu não sei, na Hungria, no aeroporto, e tinha uma... Não, foi no Porto, em Portugal. E tinha uma foto do hambúrguer vegano do Burger King. E aí eles falando lá, né? Você tem que ser... esse hambúrguer é para os rebeldes.
né? Tipo assim, você que é rebelde, você vai gostar disso aqui. Aí tinha lá, né, 100% plant-based, não sei o que lá, pra galera que é rebelde. Então, uma empresa como essa, tipo, incorporando um hambúrguer desse, e o meu impulso primário, hoje em dia o meu impulso primário é mandar uma mensagem pra Larissa. Agora o meu impulso primário é mandar uma mensagem pra Larissa, tipo, Lari, me ajuda a entender isso aqui, porque eu quero tocar fogo no cartaz, entendeu? E eu tô aprendendo pra caramba com vocês, então, tipo, obrigado. Gratidão. Uma coisa importante... Pode falar, Lari. Obrigada, Vi. É que não é paciência, é estratégia. E esses dias eu estava numa live que o pessoal do Menos um Lixo me convidou para fazer pelo Santuário, também perguntar da SBB e tal, e surgiu uma pergunta de uma pessoa falando: o que vocês acham dos veganos estratégicos versus veganos abolicionistas? E eu fiz questão de responder, porque para mim todos somos abolicionistas. Ninguém quer que os animais sejam usados. E todos deveríamos ser estratégicos. Estratégicos no sentido de qual é a melhor forma de você mudar esse mundo, qual é a melhor forma de você passar essa mensagem para pessoas que não estão nem aí com ética animal e que, de repente, a pegada dela é ambiental, ou que, de repente, a pegada dela é a saúde, como foi o seu caso. Então, todo mundo deveria ter uma estratégia. E a estratégia frente a essas empresas, na minha opinião, é que é melhor ter do que não ter. É melhor o Burger King ter o Rebel Whopper, independente se ele está chamando de rebelde ou não. Esses dias lançou também um sorvete da Kibon, num pote de 800 ml, com preço extremamente competitivo a todos os outros, assim como o Magnum, enfim, no mesmo preço, e que está escrito vegano. E muita gente, a gente aqui está numa bolha, nós quatro, e muita gente nem sabe o que significa vegano. E quando você coloca esse termo em jogo, coloca na mesa, você gera curiosidade, você faz pessoas nesses 6, 7 bilhões do mundo que não sabem o que significa isso, a quererem saber mais sobre o assunto. Ricardo, eu te citei aqui nos comentários que a Patrícia citou frases suas aqui a rodo, então eu te citei, você entrou agora, depois você assiste essa live inteira para saber que você foi citada, que falou muito mal de você, inclusive, assista o começo. Mas então é isso, é sempre melhor ter, e não pensando na gente. Porque quando você para pensar, eu não gosto disso, eu prefiro que a Unilever não tenha, que o Burger King, eu fico puto que o Burger King tenha uma opção vegana, que o CEO do Burger King nem sabe o que é isso. A gente está pensando no nosso sentimento, e não o da mestra Vaca, que está com a Paty. E a gente precisa pensar neles, né? A mudança é por eles. Eu acho que a gente, igual você falou, Lara, a gente vive numa bolha e às vezes a gente perde a referência, a noção de uma pessoa que não sabe absolutamente nada. Então, eu sinto muito isso, assim, no próprio perfil do meu Instagram, eu recebo perguntas tão assim, que você fala, nossa, né? Perguntas tão básicas sobre veganismo, e aí às vezes a gente tá falando de uma coisa tão complexa, né? Que tá lá na frente já, que é o boicote, a conexão de todas as opressões, e as pessoas elas não conseguem absorver tudo de uma vez, né? A gente que está há muitos anos no movimento, a gente já incorporou um monte de visão, um monte de, enfim, de questões a mais para o nosso veganismo. Mas tem gente que está abrindo a porta. Então, se a gente não ter, né, o cuidado de como a gente vai falar com esse público, eles não vão entrar lá profundo na causa e entender que existe um problema que é estrutural. Sim, existe esse problema que é estrutural, mas as pessoas elas têm a caminhada diferente até o centro. Então, às vezes uma pessoa ela vem lá de uma outra opressão e chega no veganismo, mas a gente chegou primeiro no veganismo. Então, a gente precisa ter essa consideração que as pessoas fazem caminhos diferentes até chegar no centro, né? De conectar tudo e entender, putz, aquilo funciona para você? Não, mas pode funcionar para outra pessoa. Então, eu não vou comprar, mas eu também não vou ficar fazendo, sei lá, igual você falou, né? Ir lá, meter o pau, criticar, deixa, para alguma pessoa vai servir, se não vai servir para você, né? Então, eu sinto que quando a gente está há muito tempo dentro do movimento, é perigoso a gente perder a referência de quem está entrando, né? Então, acho que é um pouco isso. E a gente tem que ter uma humildade de entender que eu não vou mudar o mundo, Paty não vai mudar o mundo, apesar da cacetada de coisa que ela está fazendo, Matheus, idem, Vitor, idem. Quem vai mudar o mundo são as pessoas que não são, porque está nelas a possibilidade de mudar o mundo e de mudar as suas... Ai, Shapiro chegou aqui. Esse aqui é meu... Ai, caramba. Esse aqui é meu mestre. Patrícia, eu tô correndo algum risco aqui? Esse é meu mestre do Ashram. Agora ele está me ignorando solenemente. Não, e os seus stories do tipo hashtag ignorada, Lari, eu ri muito alto aqui.
Foi o Ramana ontem. Eu estava muito ignorada aqui. Continuo, como você pode perceber. Ninguém me dá atenção aqui. Enfim, é isso. A gente tem a humildade de entender que a gente está fazendo o nosso aqui. Sim. E tem que fazer mesmo. Todo mundo tem que fazer o seu pouquinho que conseguir. Mas quem vai mudar o mundo são os não veganos. Então a gente tem que apoiar todas essas pessoas e facilitar a entrada delas. Eu lembro de um dia que eu estava me sentindo muito mal de ter visto algum vídeo, alguma notícia absurda assim. E não sei por que eu estava vendo alguma coisa do santuário, eu vi um vídeo da Paty falando exatamente isso, Lari, da gente não focar lá na frente no todo, de se um dia vai acontecer, se não vai. Mas é como se a gente vivesse na certeza de que vai acontecer, mesmo sem saber. Né? Então, o que importa é o que você faz dentro da sua possibilidade, abrindo mão do que vai acontecer lá na frente, né? Você faz o que dá, como se fosse dar certo. E é isso, né? O resultado a gente não vai conseguir controlar de jeito nenhum, né? Às vezes tá muito longe para a gente conseguir imaginar ou projetar alguma coisa sólida, né? Mas a gente vai viver cada dia como se fosse a certeza de que amanhã vai dar tudo certo, né? Então, e aquilo me trouxe, tipo, para cima. E eu levei até para uma aula de yoga e falei para os meus alunos, né? Então, dessa nossa possibilidade de cada dia, de você fazer a sua ação como se tudo fosse, né, prosperar e vai dar certo ali. Mas esquece lá na frente, no sentido de vai dar certo ou não vai? Não, é o agora que a gente vai fazer. Sim, sim. Eu acho que a gente pode fazer uma transição agora, já que a gente vai indo para a reta final da nossa live, para o tema que é a história do mestre Hanuman. E você podia, Paty, eu não quero ler ela daqui porque ela é tão forte que eu acho que seria lindo começar ouvindo você contar como é que foi, como é que começou a história do mestre Hanuman e o que, enfim, a história é muito animal. Sim, a história dele, inclusive, ela trouxe muita consciência para essa questão. A gente fala muito é impossível não falar, porque tem muito resgate de bebezinho aqui, de mamães também. Então a gente termina falando muito do leite. E como a carne está implícita no leite, ou seja, a gente já consegue criar mais carne quando a gente tem essa procriação. Mas diretamente, ou seja, daí a gente fala muito dessa raça daqui que é a mais abusada. Todos eles são, e todos eles terminam tendo leite roubado, e todos eles terminam indo para abate. Mas a gente termina falando muito aqui. Mas existe uma raça que ela é toda branca, que aqui no Brasil, a Nelore, que ela é usada especialmente para corte. E eles são conhecidos também por serem muito bravos, muito bravos. Tanto que nos vídeos todos, quando aparece o mestre Sebastiãozinho, que é o Nelore também, quando aparece o mestre Hanuman, quando aparece todos eles, a gente sempre tem esse espaço. Acho que a Lari vai conseguir mostrar lá. O mestre Hanuman que eu vim aqui, eu tava na chuva, daí agora eu vim aqui com os bebezinhos. E quando a gente fala deles, dessa raça, dessa branca que a Lari tá mostrando, o mestre Hanuman, eles são criados especialmente para corte. Eles são considerados bravos, eles são considerados difíceis, mas eles são, na verdade, simplesmente tratados de uma forma que a agressividade deles precisa vir à tona para que eles se defendam. Isso é algo que eu sempre gosto de enfatizar. O mestre animal, ele não tem um lugar de ataque. Isso quem tem é o ser humano. Nós atacamos. O mestre animal, ele só se defende. Se a gente estiver vendo um mestre animal fazendo algo estranho, algo que pareça violento, o mestre animal, ele é puro, ele não tem esse lugar. Se ele está agindo daquela forma, é porque existe algo ao redor que ele pensa que ele precisa se defender. E isso, outra vez, se a gente não entende, a gente pode pensar que o mestre animal tem raiva, ou tem ódio, ou tem... Isso é típico do humano. Eu às vezes acho curioso também, eu faço várias reflexões sobre como a gente se acha superior ao mestre animal. E eu noto, por exemplo, mesmo na yoga, quando a gente fala muito da yoga, é o quê? Voltar para a simplicidade. Voltar para simplesmente poder ficar sentado num pasto, contemplando a vida, sabe? Em silêncio, inteiro, pleno. E quando a gente olha para o mestre animal, ele já faz tudo isso. Mas a gente se acha superior e no paradoxo a gente quer voltar a ser como ele é. Então, tipo, que loucura a gente achar que a gente que está no topo e no centro do universo. Bom, quando a gente está nessa história de resgate toda, a gente tem várias parcerias. E uma das parcerias é com os zoonoses de São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo, com a Polícia Civil de São Paulo também, de Minas Gerais. E avisaram para nós que tinha uma mestra cabrinha que precisava de resgate. Quando eu fui até lá para assinar a papelada,
a moça que trabalha nos zoonoses me falou, eu gostaria que você conhecesse uma pessoa que a gente sente que merece muito, muito um espaço sagrado e de estar protegido. E a gente está com muito medo, porque faz parte do protocolo dos zoonoses castrar o mestre bovino que chega. E ela falou, agora que ele está castrado, que ele não vai poder mais reproduzir, ele com certeza, vão falar que é adoção, tudo isso, vão sumir com ele, vão matar ele, acabou. E eu quis conhecê-lo, mas ela me alertou, ela falou, ele está muito revoltado, ele está realmente, ou seja, muito agressivo. Eu fui até lá, abaixei na frente do portão. Eu lembro que ela ficou, as outras pessoas dos zoonoses também fizeram, assim, por precaução, falaram, olha, tomem cuidado. Nossa, eu tô vendo uma coisa aqui que eu vou ter que parar 1 minuto. O Vitor tá nessa live, né? O Vitor aqui, o Vitor, meu marido, guardião do santuário. Desculpa, Vitor, é só o nome. Eu preciso só que o Vitor desça aqui para ver uma coisa na Mestra Divina. E Lari, eu agradeço. Enfim, desculpa. E é que eu tô bem de frente para ela aqui, tem um aspecto que a gente precisa. Então, quando eu fui até lá e abaixei na frente do portão, o que acontece é que naquele momento, naquele instante, eles me avisam, falam, tome cuidado, porque realmente é um risco. Ele estava derrubando as porteiras. Eu falei, mas o que aconteceu? E basicamente ele estava num abatedouro clandestino. E quando ele recebeu, ele tinha a marca na cabeça. Quando ele recebeu a primeira pancada, ele viu, ele percebeu que ali poderia a vida dele acabar. Só um momentinho, por favor. Eu vou aproveitar que a Paty está dando uma pausa e eu vou ler aqui a história do Mestre Hanuman, então. Essa é a vida do santuário, para quem não conhece. Então, o Mestre Hanuman, ele chegou a entrar no corredor, né, para ser abatido num matadouro clandestino, né? Então, como ela estava falando, ele recebeu um primeiro golpe, né, na cabeça, que é a maneira fofa, né, como eles procedem lá pro abate. Principalmente no clandestino, né, que às vezes é tipo na base de um martelo ou marretada, e parece que com base naquela primeira pancada ele não deu sinal de medo da morte e aí começou a se revoltar, né, e aí ele derrubou as paredes do matadouro clandestino, parece que encontrou as ruas, né, e foi pro meio da rua. E imagina, né, Exato. um bovino desse porte no meio da rua. Parece que as pessoas foram perseguindo ele no meio da rua com martelos, né, e tal. Faca de e ele foi faca de cozinha e martelo, e ele foi capturado pela polícia. E aí chegou na parte que a Paty está contando quando ela conheceu, né, o Hanuman, e ele acabou sendo acolhido pelo santuário. Mas continua, Paty, está tudo sob controle aí? Sim, tá. É só um sangramento que eu fiquei aqui um pouco assustada, que já tem, mas tá tudo certo. Eu peço desculpa pela interrupção. E aí, justamente quando eu fui conhecê-lo, ele ainda estava nesse lugar muito bravo. E as pessoas falavam para mim que era para eu tomar muito cuidado, para eu realmente, eu não podia parar na frente do portão, que eles têm uma força absurda e ele estava derrubando tudo. E eu fui abaixando, que é algo que a gente sempre faz e sempre recomenda, igual criança, a gente não fala com criança de cima para baixo, e eles têm esse espírito que não é infantil, mas é um espírito puro e inocente, como os das crianças. E, enfim, daí eu abaixo, coloco a mão na grade e fico falando com ele. Eu lembro que eu só ficava falando perdão, porque basicamente a base da primeira conversa com eles é perdão. É só isso, ou seja, não tem outro lugar de conversa, é de perdão. Tá bom, eu sei, tô errada, representando a minha humanidade, eu tô errada. E ele vem bem perto e as pessoas ficaram muito tensas porque ele abaixou a cabeça, e abaixar a cabeça para eles também é um sinal de que ele pode, por ali, pela cabeça, derrubar o que tem na frente. E ele veio até mim e me deu um beijo na mão, ele lambeu a minha mão. E ali eu entendi que tinha sido feita uma conexão e eu prometi para ele que eu voltaria para buscá-lo. Quando eu voltei para o santuário com a mestra Cabrinha, que é a mestra Sarasvati, eu comentei com o Vitor, falei para ele, amor, eu não vou conseguir dar conta de não cumprir minha promessa com esse sujeito. A gente vai ter que trazê-lo. E aí a gente fez o procedimento por aqui, por lá, enfim, a gente não é parceiro com essas pessoas, ou seja, com esse órgão público, né? Para trazê-lo. Quando ele chegou aqui no caminhão, ele estava inteiro marcado, tem essa foto, e inclusive o Abilion, vocês estavam comentando sobre rotas e como saber também onde tem opção vegana, onde não tem. O Abilion também está fazendo isso no aplicativo, e agora nesses dias eles vão colocar uma matéria justamente sobre o mestre Hanuman. E foi uma coisa cósmica, a gente não planeja. Agora que eu estou realizando, porque eu também não tinha o cronograma das lives, foi
Foi incrível isso. Acho que tá indo pro ar amanhã, inclusive. E Uau. nessa tem uma foto. Imagina, tem uma foto dele que ele tá chorando, mas que tem marcado o caminho das lágrimas. E ele tá no caminhão e eu tenho certeza que ali ele realizou, porque o mestre animal, algumas pessoas pensam que eles não têm memória. É muito comum ouvir que eles são bons porque eles não lembram quem agrediu. E eu aqui na experiência com eles e dentro do que a gente conhece de todos eles, a gente nota que sim, eles lembram, eles escolhem perdoar. Então, eles perdoam, se eles se sentem... Eu já tive aqui situações onde alguém da pecuária veio do lugar, ou reivindicar, que queria de volta, enfim, tem todas as situações. Se eu entrar aí, a gente vai perder o tempo dessa live, mas eles lembram da voz e eles ficam acuados, então eles têm memória. E qual é a memória que existe para um mestre bovino de um caminhão? Abate. Não tem outra história. Na hora que o caminhão... Aqui na roça, quando o caminhão do abate passa, os mestres bovinos fora do santuário, eles correm para o topo da montanha até ficarem parados numa cerca. Onde eles conseguem correr, eles vão. E aí o que acontece? Quando a gente abre a porta do caminhão, ele ainda não tem nada, ou seja, ele não sabe onde ele está, imagina o que está acontecendo. Ele chorando, mas que comovia as pessoas dos corações mais duros, sabe? E aí eu falo para ele, eu chamava, ele não tinha nome ainda de Hanuman, era alguém que a gente estava conhecendo ali, e eu falei para ele, Branquelo, eu tô aqui. E ele olha para mim, naquele momento, sabe quando você sente que a pessoa suspira, ela fala... Então eu tô aqui. E ele entra para tirá-lo do caminhão, ele vem muito... É difícil tirá-lo porque ele tá agressivo, ele quer fugir, enfim, ele não sabe ainda exatamente o que tá acontecendo. Quando ele passa pela porteira do santuário, ele já se acalma. Ele já entra, ele já começa a olhar em volta. É como se ele sentisse que realmente, energeticamente, eu não quero soar mística com isso, mas existe alguma coisa que eles têm uma sensibilidade superior à nossa. E eu acho que ele já se sentiu seguro vendo que os outros estavam tranquilos. Então ele estava entrando num lugar, é diferente de um abatedouro que está todo mundo gritando e chorando. E ele está entrando num lugar que está todo mundo calmo. E está gordinho, e tá curado, está com remédio, está com gente perto, entende? E aí não deu um mês, ele deitou no meu colo pela primeira vez. E isso foi muito emocionante para quem acompanhou tudo, porque ele chegou muito agressivo, nesse lugar que depois ele foi acalmando até o ponto de estar e deitar. Então, ele, para mim, vem muito num lugar, e a gente falou um pouco a respeito disso na live, quando a gente fala de força e coragem. Às vezes, Matheus, Vitor, Lari, eu noto que a gente tem um pouco de receio de usar a nossa potência. E eu que queimo por dentro, eu acho que o Matheus também tem uma relação com isso, eu que queimo por dentro, eu na verdade, eu fiz as pazes com o que queima por dentro. Eu só procuro canalizar o que queima por dentro. E eu vejo que eu tenho um grande mestre para isso, em Mestre Hanuman. Porque se ele olhasse para ele e falasse, ah, não, mas a vida vai ser melhor, Deus vai interceder, Shiva vai fazer alguma coisa, ou seja, tudo bem, eu preciso aceitar a situação porque a vida é dura. Ou seja, ele estaria pronto, ele ia para o prato de alguém. Então, eu noto como é importante a gente aceitar a nossa força e potência desde que a gente esteja motivado a salvar vidas e não a matar essas vidas. E aí não existe medo da potência. Daí quando você grita, levanta os braços, e daí levanta todo mundo os braços, e, enfim, a Lari pode falar disso de ontem. É uma potência que vem num lugar que está tudo certo. Então eu tenho nele um grande professor para aceitar a potência que está em cada um de nós e deixar que essa potência nos dê coragem para não viver uma vida que a gente saiba que vai morrer de algum jeito lá na frente. E isso pode não ser só ir para o prato, isso pode ser morrer os nossos sonhos, morrer os aspectos nossos que a nossa alma grita e que a gente ignora. Essa coragem de falar, aqui é o meu caminho. E eu vou continuar mesmo, por exemplo, como a gente falou na live, que me achem radical, que me achem chata. Porque essa é a verdade que habita dentro do sistema de retidão que cala na minha alma. E eu tenho essa força e essa coragem para conduzir. Ele é um mestre para essas pessoas que desejam conectar nessa força e nessa coragem. Inclusive, os aprendizados, né, os ensinamentos dele são força, coragem e perdão. Né? Então, eu acho que vale a pena, aproveitando que a Paty está de óculos, Lari, se vocês puderem colocar o link do santuário aí nos comentários para as pessoas saberem. Aí eu já vou puxar, Matheus, isso que ela comentou de mãos para cima. Deixa eu só digitar aqui. Ninguém gravou, né? Vocês podem entrar, a Lari vai botar o link sbr.org.br/ashram. E aí vocês conseguem ler o destaque da semana, é o Mestre Hanuman, tem a história dele inteira lá.
E aí fica o convite aqui para você apoiar o Mestre Hanuman. Então você pode entrar como aprendiz, né, do Mestre Hanuman dentro do ashram. E além de todos os benefícios, né, que você recebe de bônus e tal, você ainda está ajudando na manutenção do santuário, né? E da vida desses animais. Então, pronto, agora eu tô vendo. Vai, Lari, qual é a história? Essa nem eu conheço ainda. Puxando isso de... Eu acho que fica muito claro para todo mundo a força que esses animais têm fisicamente aqui, né? Além da força que eles têm emocionalmente, que também é o caso do Mestre Hanuman, enfim, de resiliência, de passar por tudo isso e coexistir aqui com a gente. Tá chovendo, né? Deixa eu parar de tomar chuva, gente. Vou lá com o Nandi. E fica muito claro a força desses animais e também o quanto a gente tem que ter uma coragem de ser vulnerável e de ser frágil perante a eles e de se tornar um aprendiz deles. De que esses animais estão todos aqui... Deixa eu pular aqui pro muro, peraí, gente. A vida como ela é. Olha quem tá aqui. De que esses animais têm tanto para ensinar a gente. E a gente se colocar nessa posição de aprendiz... E ontem a gente passou uma situação aqui de que a gente estava com um mutirão de voluntários, né? O dia acabou fazendo sol e a gente já tinha programado de vir para cá. E tá chovendo há 10 dias aqui, inclusive agora tá chovendo também. Então esses animais, eles estavam há 10 dias sem poder tomar um sol na pele, né? E, naturalmente, alguns deles ficaram agitados no momento que a gente estava passando ali para a ala especial. E um deles, que é o Mestre Govinda, ele ficou bastante agitado. E no momento que a gente passou, ele começou a pular, no intuito de brincar, enfim, de tô ali, tô pulando e tal. Porém, é um animal aí de quase 1 tonelada. Então, é um animal extremamente forte e nesse momento a gente só ouviu a voz da Paty, aquela voz interior e exterior ao mesmo tempo, que gritava. Não gritava não, viu, Paty? Foi uma melodia que você falou. Você falou numa melodia assim, ergue as mãos e vai para a seca. E a gente só assim, tipo, ergue a mão. Todo mundo ergue a mão e vai e pula seca na maior calma do mundo, obedecendo a Paty, porque ele, muito forte, estava pulando em direção ali aonde a gente estava. Então, esse é o momento que a gente se coloca numa posição de vulnerabilidade e que a gente vê no nosso cotidiano, na nossa sociedade, o tempo todo, as pessoas se colocando numa posição superior aos animais. De que eles estão aqui para nos servir. E, na real, não. A gente tem tanto a aprender com eles que se a gente tivesse, de fato, levando esses ensinamentos e aprendendo com eles, a gente estava numa sociedade muito melhor para todo mundo. Para eles e para nós, como seres humanos. Então, é isso. Maravilhoso. Desculpa, eu só quero colocar algo a respeito de força, que a Lari trouxe também, e eu não quero perder esse lugar, que na verdade a mestra Búfala me ensina muito isso, e depois eu calo aqui, isso me provoca num lugar muito importante. Eu vejo que a nossa sociedade, ela cria a gente para ou ser forte ou ser fraco. Ou seja, é como ou... E o que a mestra Búfala ensina para mim, e o mestre Hanuman, e o mestre Govinda, ou seja, que existe muita força na vulnerabilidade. E essa força é um lugar de firmeza, mas ela não é um lugar onde eu coloco coraça. E eu vejo que o ser humano, muitas vezes, quando ele vai só para a força, ele está atrás de coraça. E eu vejo como é importante a gente aprender isso do mestre animal, de que tudo bem a gente ser vulnerável. Por quê? Porque a gente confia na gente. Então tudo pode dar errado. E tem essa força de derrubar a parede quando é solicitado. Mas eu não preciso ter essa força antes de ter que derrubar a parede. Antes de ter que derrubar a parede, eu posso deitar no colo de alguém. Eu posso aceitar cafuné. Eu posso estar ali realmente em êxtase por um carinho. Eu posso isso. Mas se eu precisar derrubar uma parede, eu tenho essa força em mim. Então, na verdade, o mestre animal me ensinou com o tempo que a vulnerabilidade, a gentileza e a bondade são os pilares da força e potência que a gente vê neles. É só isso e eu calo. Desculpa, Matheus. É só que isso me fala não, muito. vou... Vitor, lindo. Aí tô morrendo de saudade, Vitor. Vem logo pra cá. A gente está chegando no final da live de hoje também. Queria ouvir um pouquinho o Vitor sobre isso tudo, porque eu sou total da galera do Hanuman. Eu quero quebrar o negócio de cima a baixo. Então, eu agradeço sempre o carinho de vocês e os aprendizados para até acalmar um pouquinho o meu coração. Fala aí, Vitão, o que você acha disso tudo?
Não, eu só estava conectando essa história do Hanuman que vocês me contaram agora com a história do outro Hanuman, né, das histórias da Índia, que é uma, não vou contar a história aqui, mas é uma história também sobre coragem, né, sobre acreditar, sobre devoção profunda ao que você acredita. Então, eu estava conectando as duas histórias aqui e é muito lindo, assim, uma das mensagens principais da história do Hanuman, né, o Deus macaco, que ele era muito esquecido, né? Ele tinha cabeça de vento e ele tinha a frase famosa que é: quando ele esquecia quem ele era, ele servia o outro. E quando ele serve o outro, ele lembra quem ele é, porque ele e o outro é a mesma coisa, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. A gente se reconhecer servindo o outro, né? Então, aí vem a coragem, vem a devoção, vai dar certo. Se precisar derrubar a parede, a gente derruba. Porque eu e você, né? Eu e o outro é a mesma coisa, é a mesma essência, né? Maravilhoso. Tá todo mundo fazendo carinho, eu vou fazer carinho no Horus imaginário, então, aqui. Tipo, pronto. Maravilhoso, cara. Eu acho que... Eu acho que a live de hoje, então, foi maravilhoso. A gente conversou um pouquinho sobre as empresas, nem estava esperando sobre isso, essa questão da importância, né, de abrir portas, né, para o veganismo até dentro de grandes corporações e tal. Acho que foi bem interessante. E principalmente falamos sobre a força e a coragem que fica demonstrada aqui na história do Mestre Hanuman. E que todo mundo precisa, né? E precisa aprender um pouquinho, né? A hora de deitar... Eu gostei muito, Paty, disso. A hora de deitar no cafuné e a hora de destruir as paredes do abatedouro, né? Eu acho que, às vezes, a gente está mais para um lado, às vezes para o outro. E eu acho que se você realmente tá com uma conexão legal com o momento presente, tem hora de quebrar a parede do matadouro mesmo. Mas não adianta ficar... Se você quebrar todas as paredes o tempo inteiro, não sobra mais nada no mundo também, né? Então, é muito lindo. E eu acho que essa é a live, nossa live de hoje. Eu passo a palavra agora para a Lari, para o Vitor, para últimas palavras. Para quem está ao vivo aqui com a gente agora, se você clicar no topo da live, Força e Coragem, você encontra o @ da Lari, do RotaVeg. Você provavelmente veio aqui por causa do santuário. Se você chegou pelo Vida Veda, segue essas pessoas maravilhosas todas aí também. Então, Lari, últimas palavras, depois a gente passa para a Paty para encerrar. Eu queria aproveitar e pedir para o pessoal entrar aqui no link que está fixado para conhecer mais sobre o Mestre Hanuman, sobre a história dele em detalhes ali, apoiar, se tornar um aprendiz do Mestre Hanuman e agradecer o Vitor pela disponibilidade dele, ele é um querido. O Vitor ergueu o braço aqui na minha frente. Vitor, você também, muito obrigada por tudo que você faz. Admiro muito você. Vi, obrigada por tudo. Desde que eu te conheço, e já faz alguns bons anos, eu admiro muito o que você faz e sou muito grata pelo que você ajuda as pessoas e, consequentemente, os animais. Eu que agradeço o convite de vocês. Estou morrendo de saudades e quero marcar minha visita para logo. Já vamos combinar agora. Vou fechar a live e já vou ver a data aqui. Porque, nossa, eu admiro muito o que vocês fazem. E para mim, assim, assistir os vídeos do santuário, tudo que vocês postam é aquela esperança que, né, o fogo que vai aumentando o meu fogo, assim, de a gente se fortalece. Quando eu acho que tá tudo perdido, aí eu olho o trabalho de vocês e falo, gente, não tá tudo perdido, tem esperança nesse mundo aí. E vocês fazem, assim, muita diferença. Muito obrigado mesmo pelo convite, por todo o trabalho que vocês fazem aí. Tá comigo a voz? Pode falar. Leva a gente para casa agora, Patrícia. Combinado. Eu só quero agradecer aqui o Vitor por você quebrar paredes com muita gentileza. Porque é uma forma também. E é de uma elegância espiritual. Então, te agradeço por isso. E te espero aqui no santuário com esses mais de 100. Estarei aí, com certeza. Maravilha. Espero o Matheus também, que não veio no fim de semana, mas em breve... A gente tem que remarcar. Para a galera que não sabe, inclusive, o último parênteses, para a galera que não sabe, a gente ontem ia fazer uma vivência exclusiva para a galera do ashram no santuário. E aí rolou uma perspectiva de chuvas e inundações, aí a gente vai remarcar a vivência.
Assim que a gente souber a data possível da vivência, inclusive eu tenho que falar com vocês sobre isso, tipo, agora. Assim que a gente acabar. A gente precisa marcar essa possível data aí para essa vivência. A gente vai avisar todo mundo do Ashram para a gente se encontrar. Eu acho que tinha umas... Quantas pessoas eram, Lari? Tinha umas 60 pessoas inscritas nessa vivência? Isso mesmo. Acho que sim. Sim, sim. Então a gente vai remarcar e vai avisar todo mundo para a gente poder se encontrar todo mundo lá, Vitor. Quem sabe você não vem na vivência e a gente já faz um bem bolado. Vai ser maravilhoso. É só uma questão da gente remarcar para daqui a algumas semanas. Me avisem. Maravilha. Então é isso, gente. Daqui só gratidão por todo esse diálogo, por toda essa conversa, por toda essa sabedoria de vocês. Vocês sigam aí firmes e fortes nesse serviço, assim como todos que estão ouvindo a gente. Quem está ouvindo identifica de alguma forma com esse movimento. E a gente... Então, minha gratidão aqui nesse mantra. Quer falar? Pera só um minutinho. Você quer falar alguma coisa, meu amor? Quer falar alguma coisa? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Gratidão, queridos. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo. Obrigado. Eu que agradeço, Vitor.